Nossa convidada é atriz. Ela ficou famosa na série Sandy Júnior. Fez um monte de trabalhos legais na TV. Chama lá, Diguinho. Karina Domi! Karina, seja bem-vinda, viu? Obrigada, banda. Tá bem? Bem você. Também. Aliás, que elegância. Pode ficar em pé. Esse é o padrão de elegância. Obrigado. Especialmente pro teu programa. Muito obrigado. Como brilha essa jaqueta, hein? Tô pagando em 400 vezes. Demais. Será que tem uma dessa do tamanho do Diguinho? Quantas lantejoulas não vão precisar, hein? Eu quero você... Eu acho que a gente vai ter que pedir uma especial, talvez, pra ele. Seria legal, mas seria demais você com uma dessa, Eu ia velho. ficar parecendo um globo de boate. Tá super em alta hoje em Em dia. você sim, mas nela fica muito bonito e elegante. Ficou Verdade. bem legal, viu? Obrigada. Nada. Olha, até hoje te chamam de Teca, Me chamam mais de Beth, na verdade. mais de Beth. Porque a Teca é da novela mais recente, mas mesmo assim, Mas, a Dani- Beth do Sandy Júnior continua sendo... Mesmo Dan- que você tendo feito tanto trabalho na TV. Não, Danilo, eu vou ter 85 anos, vou estar na feira, fazendo compra, e as pessoas vão falar: oi, eu vi você no Sandy Júnior. Porque é uma coisa impressionante como as pessoas lembram, como as pessoas amam, e é assim, com certeza muita gente aqui da plateia viu, não via, gente? Sim! Era uma paixão nacional, era um momento da vida das pessoas. Quantos anos domingo você à tarde. tinha? Comecei com 12, a última temporada eu tinha 17. Olha aí, 12 anos, a pré-adolescente para adolescente. Como que era na sua cabeça ter feito um papel que você falou que 80 anos vão lembrar? Você tinha noção na época do tamanho? Zero, Danilo, a gente tinha zero noção. Inclusive, eu brinco muito que se fosse hoje em dia eu estaria milionária, né? Porque teria milhões de milhares de seguidores, muito dinheiro. É verdade, não tinha como Não explorar tinha nada, isso. não tinha. Então, assim, primeiro, a gente gravava em Campinas, então era totalmente isolado, né? A gente não tava no Projac, não tinha aquela... Era o Projeca, né? Era o nosso Projeca. A gente não tinha um Projac. E a gente gravava no Liceu Salesiano, que era o colégio. E aí eles montaram um puxadinho, assim, para montar o nosso camarim, que era muito digno, mas não tinha nada a ver com o Projac, obviamente. E a gente apelidou carinhosamente de Projeca até o final. Projeca. Projeca. Projeca, gente. E aí a gente não tinha essa noção do que era, sabe? A gente descobria assim, quando a gente ia fazer uma peça de teatro que tava o elenco inteiro junto, que a gente não conseguia entrar nos restaurantes, que as pessoas abordavam a gente enlouquecidamente, mas no geral a gente tava se divertindo, era um monte de adolescentes. Era divertido gravar lá? Era muito divertido. Legal. Era muito cansativo, porque a gente estudava, né? A gente não podia parar de estudar, era uma exigência da TV Globo também. Tínhamos que ir bem na escola, inclusive. E a gente saía da escola, ia gravar, gravava até tarde da noite, voltava para dormir. No sábado, a gente começava às 5h30 da manhã, porque Sandy Júnior tinham shows para fazer. Então, a gente gravava de 5h30 da manhã até umas 4 da tarde. Aí, a gente ia fazer peça e eles iam para os shows. Era insano, assim, era muito trabalho. Mas também, assim, tinha que ser essa faixa etária para ter energia para aguentar, É. né? Tem coisa que eu vejo que eu fazia uns 10, 15 anos atrás, que hoje Você eu não fala, não aguento. dá. Eu falo, eu não aguento mais. Tomar não banho. dá. Não dá. E eu ainda... Né? Cansou, né? Com o tempo vai cansando, né? Eu quero ver, cadê? Põe aí, Sandy Júnior. Não mudou nada, hein? Você acha? Ai, maravilhoso, Danilo! Acho, tá muito semelhante. Alguém do Você produção e a Sandy, pode me inclusive. mandar esse trecho para eu ficar depois assistindo de novo? Obrigada. Quantos anos você tinha ali? Nesse período eu devia ter uns 13, já 13 para 14, talvez. Caramba, meu. A Sandy também tá igualzinha. Não, a né? Sandy é impressionante. A Sandy, eu tive com ela esse final de semana, a gente tava fazendo um evento juntas, ela tá igual. Outro dia eu fui ver um vídeo nosso aqui de 2014, eu entrevistei o Petkovic. Fui ver o vídeo, já estamos tudo diferente, né? É, velho. E com 13 anos ele já estava ensaboando o velho na sauna. Danilão nunca muda, Saboando né? velho na sauna, velho. De onde você tira essa imagem, mano? Os velhos tá na sauna, eu tô lá ensaboando. Você é um idiota, velho. Eu já vi muito filme assim. Você é um idiota.
Depois o seu mais recente foi a Teca, né? Quanto Mais Vida Melhor. Foi a Teca na novela das 7. Acabou Legal, agora em fez o maio? teco. Foi aqui, acabou em maio, né? Acabou em maio. Foi durante a pandemia que foi gravada? A gente gravou durante a pandemia. Como é que tava a rotina de gravação de novela na pandemia? Uma loucura. É? Uma loucura totalmente diferente de tudo que a gente já fez. Mais chato ou mais legal? Muito mais chato. É? É, porque depende, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trocar, de ficar no camarim, conversando, batendo papo, fazendo farra. não podia? Não podia. A gente tinha cada um seu camarim. Tiveram Nossa, meu atores... sonho aqui. Jura, Danilo? Nem na pandemia eu tive meu próprio camarim. Nossa, meu sonho era ter Inventa um. uma doença contagiosa. Ah, não vejo alguma a hora. coisa, Se não bobear, rola. até tenho mesmo. Um dia eu vou fazer uma bateria de exame. Tomara que eu tenha a doença contagiosa. Aí eu vou ter tem meu sim. próprio camarim. Com certeza. HPV não é contagioso? E aí? E aí, é porque ele tem HPV? Não tenho nada. Como Tem ele sabe? alguns. Pergunta. É. Tá rolando, hein, gente? Tá, desculpa. Graças a Deus. Outro dia eu entrevistei um médico meu aqui, o doutor Adriano. Ele falou para todo o Brasil. Põe aí o replay. Aliás, doutor, você que já me examinou, você fez uma bateria completa de exame comigo. Se você puder olhar para a câmera 2 e falar para 3 e falar para todas as garotas do Brasil que o meu sangue está limpo. Olha, o sangue desse menino está limpo. Viu? Meu sangue está limpo. Uau. Palmas para mim. Parabéns. Ah, mas ó, entrou no seu camarim é no mínimo uma gonorreia, no mínimo. Mas vamos lá, vamos respeitar a Karina Podia aí. fazer um seriado novo, Sangue Júnior. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos falar da Teca. Como é que Meu foi o Deus. protocolo na novela? Como é que foi? Que isso? Não dava para conversar com ninguém, né? Sangue Júnior. Você precisa escolher melhor as pessoas que você trabalha. Né? Agora, como diria meu antigo programa, agora é tarde. Agora não dá mais, agora já estão aí. Então, mas assim, foi muito, muito louco, porque a gente tinha que testar muito. Então, toda cena a gente fazia teste. E se você tinha cena sensível, que é considerada sensível, tipo beijo, abraço, falar muito perto, tudo era cena sensível. A gente tinha que testar 48 horas antes e 48 horas depois, e a gente tinha que ficar em isolamento nesse período, né, para não se relacionar com outras pessoas e ter uma brecha ali de acontecer alguma coisa nesse meio tempo. A gente não tinha camarim junto, então muita gente a gente ia encontrar só no set. Não dava para fazer ensaio, a gente só fazia por vídeo, mas é completamente diferente, Chato, né? Não tem olho no olho, não tem troca, ainda mais para fazer comédia, que você precisa do timing e tal. Então, assim, foi muito diferente de tudo que eu já fiz, foi muito desafiador. Já era diferente, porque era um personagem que Era mais vilão, né? Exato. Você não tinha feito vilão ainda? Eu tinha feito no teatro, já. É mais legal, não é? É muito mais legal. Muito Todo mais mundo legal. que faz vilão fala isso. Todo mundo quer fazer, né? É muito legal. É muito legal. E então, assim, já era tudo muito novo pra mim e tinha essa coisa da pandemia também. Então foi. Tem a Teca aí? Cadê? Foi puxado. Karina, era uma vilã, mas tinha uns trejeitos cômicos às vezes. Tinha, a gente tinha. Na verdade, a sinopse ela era cômica. Ela era uma Maria Chuteira que dava em cima do personagem do Vladimir Brista. E depois, no desenrolar da trama, foi vindo umas coisas dela enlouquecendo, assim, dopando ele, sabe? Inventando um assédio, umas coisas bem. As mulheres existem, tá? Pois é. E é horrível, Danilo, porque, assim, é uma causa que a gente precisa tanto defender, né? E aí tem mulheres que se aproveitam disso pra... exatamente. No caso da Teca, por exemplo, né? Exatamente. Pra Não, fazer. tem... Mas assim, é só lembrar que o ser humano não presta. Seja homem, seja mulher. Né? Exato. Né? Fala uma coisa. Fala. Todo mundo sempre te escala para papel cômico, né? Sua veia cômica é muito grande, Sim. né? Você gosta de ser identificada como uma atriz de comédia? Gosto, eu gosto muito. Foi uma coisa que desde o início sempre foi muito presente pra mim, desde quando eu comecei a estudar teatro. Tem gente que não gosta, tem gente que tem uma puta carreira com comédia, Sim, e quer fugir. mas fala, eu queria ser um ator reconhecido por série. zero. Eu não gosto, hoje eu tenho pecha de comediante, mas eu comecei sendo modelo da Calvin Klein. Quê? Aí, Velho. o pessoal foi falando, foi Você me tirava enveredando pra foto pras lojas Pelicano e foi uma vez só. No calçadão de Santo Amaro.
Era pra eu ser hoje um dos maiores galãs do Brasil, mas o pessoal foi me escanteando pra comédia. Acontece. Mas você quis isso ou você que renegou esse título? Eu meio que reneguei também. Eu não, É porque não ele quero. fez uma foto de modelo, ficou tão engraçado que acharam que era comédia. Mas você gosta de ser reconhecida como Gosto, atriz de eu comédia? acho que a comédia sempre foi muito boa pra mim, sempre me sorriu e eu sempre sorri de volta. Eu tenho o maior orgulho, Danilo, de fazer comédia, de fazer as pessoas rirem, eu acho um privilégio. Acho que é um dom que a gente nasce, realmente, né? Lógico, você se aprimora, mas ninguém aprende a fazer graça. Você era engraçadinha na escola, era? Muito. É? Eu era insuportável na escola. É mesmo? Eu era uma criança insuportável. Tipo, sério, gente, eu era uma pirralha que se achava o máximo. Eu lembro que eu dava entrevista já desde pequenininha e falava, eu sou o máximo, eu sou a mais bonita. E como você fez pra parar? Porque o Danilo continua insuportável até hoje. Eu sofri muito bullying na vida e aprendi muito com isso. Você sofria bullying? Sofria bullying. Por quê? Porque eu era uma criança diferente das outras, né? Que Muito ativa? muito Falava ativa muito? e já fazia comercial, Danilo. Com 6 anos eu já gravava comercial. Ai, tinha aquele recalque. Ai, olha ela na escola. Então assim, no colégio, as crianças, tudo meu era motivo pra me zoar, pra Tava falar. todo mundo de olho em você. Todo mundo. Então, e eu tinha uma coisa também que eu lembro que eu fazia muito desfile, porque eu sou de cidade do interior, né? E Ah, aí, qual cidade? Americana. As mães adoram botar as crianças Americana pra tem uma desfilar. igreja lá cheia de estátua em cima. Tem, Dos apóstolos. tem. Foi meu avô que fez aquelas estátuas. Mentira! E aquelas pinturas lá de dentro. Você já foi lá? Já fui. Cara, é muito bonita. Sim, foi meu avô que fez. Depois você entra lá e vê a assinatura. É Ulderico Nossa, Gentili. de novo, velho. Nós fomos fazer show, você falou a mesma coisa. Que chato. Depois, a do que tem os 12 apóstolos lá em cima. Sim, Meu avô a fez Basílica de Santo Antônio. Lá em casa eu tenho uns slides. Exato, meu avô que pintou Nossa, e fez é um aquelas máximo, estátuas. é super bonito, Meu avô é irmão dele. ponto turístico do interior. Era a única parte da família boa, morreu. Vem cá, Danilo, rapidinho, deixa... Porra, hein, velho. Porra, hein. Você começa brincando. O único artista da família foi pro limbo. Que pena. Não liga pra ele. Não Aliás, liga eu pra ele. sofria bullying também com 13 anos. Nossa, eu tinha por que teta será? na escola. Nossa, sério? Como que era seu apelido na escola? Obelix com teta. Vamos falar de você, vai Eu lá. quero fazer uma pergunta. Faz. Eu vim aqui, entrei nesse programa seca pra tomar uma caneca. Tá ali. Ah, garoto. Olha aí. Não, você sabe que meu sonho era ir no Jô, né? Nossa, velho. Deixa eu falar uma coisa. É nesse momento, o pessoal lá em cima, o João, fala: puta que pariu, se fodeu. A gente comemora quando ele se ferra. Que legal. Ninguém Não, aqui eu torce amo por você, mim. Ninguém Danilo. torce por mim aqui. Mas é porque o meu sonho era ir no Jô, mas não deu tempo. Aí eu vim no Danilo. Eu vou confessar. Sabia que meu sonho também era ter ido no Jô? Aí eu lancei um livro, mandei lá, o Jô me rejeitou. Aí eu lancei outro livro, mandei lá, ele também não me entrevistou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu próprio talk show. Aí eu fiz. Toma essa. Foi por isso. E aí? Mas a gente tá falando do quê? Do bullying, que eu sofria bullying. E aí eu desfilava na cidade pequena, no interior, e a minha mãe tinha sido modelo, então ela me ensinava a parar e fazer, tipo, a mãozinha aqui, a mãozinha... E eu era completamente diferente das outras crianças. Então, assim, os adultos me achavam maravilhosa, mas as crianças me achavam um pé no saco. Desculpa, eu posso falar isso? Pode, uma menina adulta. No Jô você não poderia, tá vendo? Aí, ó. É uma realmente uma criança de 5 anos. E aí? Que fica fazendo assim, dá raiva mesmo. É, tipo, você trabalha no fantasia? Não, então não faz isso. É, tipo, eu parava na ponta da passarela e fazia assim, aí fazia assim. Eu era uma criança insuportável, eu tenho consciência disso. Mas eu era fofa, assim, pros adultos. Ai, como ela é linda, e as crianças não. E aí, obviamente, com o passar do tempo, aí depois, quando eu entrei em Sandy Júnior também, tinha um preconceito do tipo, ai, ela é a Globinho, ela é a não sei o quê. Não tinha isso? Tinha. Mas ninguém falava, manda um abraço pra Sandy. Depois, quando o programa se consolidou, aí, meu amor. Aí virou herói, Aí o o jogo negócio, virou. Aí o jogo virou, não é mesmo? Então, várias pessoas que zoavam e que... Pediu ingresso pro show da Sandy? Muito, até hoje. Tem pessoas que eu nunca, tipo, não vejo há 10 anos. Turnê Sandy Júnior, né? Na nossa história. Telefone tocando, eu atendo. Oi, fulano, é de tal lugar, eu queria saber se tem um convite. Então, assim, tem até hoje, muito. Até hoje? Mas vocês continuam amigos? Vocês têm o grupo Sandy Sim, Júnior? a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Galerinha Mais ou Menos. E é muito legal, porque era um dos apelidos, né, que a gente tinha. O Marcos Mion fez, né? Fez. Ele era o judeu, né? Ele fez o primeiro, ele Todo fez o mundo Max. acha que ele é judeu até hoje. Por causa do E ele personagem. não é judeu. Todo mundo acha que o Marcos Mion é judeu, mas ele não é Ele por tem causa do cara Sandy de Júnior. judeu, né? É, ele também. tem os traços Tem. e tal.
E o kipá que ele usava ficou muito marcado, assim. Ele já era bem forte nessa época, ele era bem musculoso. Já, Não né? era, não. Ele era nada. nada, era mó magrelão. Não era, ele era isso aqui. Mas ele tá no grupo da galerinha mais ou Tá, menos? Tá, que tá, legal. E tá a Sandy super. Júnior tá Também, lá? Ah, que lógico. legal, todo É. mundo lá. Aqui eles vivem insistindo, vamos fazer um grupo dos amigos do The Noite? Não Eu faz. falo, eu tô fora. Eu não quero também grupo não com tem esses amizade. caras aqui, vamos pro inferno. Aqui o Léo mesmo tiraram no outro dia, já tiraram o Léo do grupo. Eu nem soube disso, porque eu nem tô lá. Não, talvez depois, daqui a uns anos, Danilo, você vai querer, porque a gente Eu tá num não, outro não vou momento, querer. entendeu? Não vou querer. Talvez naquele momento eu também não quisesse. Eu não vejo a hora de trabalhar sozinho, ter meu programa sem essas pessoas aqui. Mas, Caraca, galera, vocês estão mal, hein? O que vocês E... andaram fazendo? Vamos ver a Clima aqui é Karina na ótimo. turma do Didi. Cadê? Eu nem lembrava dessa cena. Eu nem lembrava. Eu só me pergunto uma coisa. Olha o tamanho que tava a ombreira do Didi. Foi aumentando ao longo dos anos. Se ainda tivesse o programa no ar hoje, que tamanho estaria a ombreira do Didi? É o que eu me pergunto. Exatamente. parecia um cavaleiro do Zodíaco. Ia aparecer 2 umbral de prédio, assim, ó. E aí? Era legal gravar com o Didi? Era muito legal. Deve ser bem divertido. É, não? ele é muito divertido, o Renato. E ele é... Você chamava ele de Doutor Renato? Doutor, não. Essa história de que Renato. não. É mentira. Renato, né? Renato. Porque também não vou chamar de Didi, um Óbvio. senhor, por uma questão de respeito. Óbvio. Mas ele é muito reservado, muito tímido, assim. Eu não diria tímido, mas ele é... Quando ele entra no estúdio, ele se transforma numa outra pessoa. Ele realmente nasceu para fazer isso. Eu já admirava ele antes de trabalhar com ele, e ainda mais, porque ele realmente vem uma coisa e ele começa a criar e começa a fazer. E você olha ele assim no camarim, ele é todo na dele, quietinho, super educado, super simpático, mas assim, não parece a mesma pessoa. No camarim dele tem pão? Pode é um idiota. Mas eu vou falar uma coisa. Eu nunca falei aqui. Vou falar uma coisa defendendo o Didi. Tem essas histórias aí que o Didi é chato, arrogante, que foram lá encher o saco, ele, Doutor Renato. Mas sabe o que é? Eu sou comediante, eu sei. O Diguinho também sabe. A gente sai na rua, o pessoal acha que você é um comediante 1000% do tempo. Exato. E que você tá fazendo um programa de comédia sem parar. Então o Diguinho sai na rua e começa a dar bicuda nele. Você sabe que eu vi isso na biografia dos Três Patetas, o Curly, o gordo, ele foi na porta do hotel, e é verdade, um casal parou o Curly e enfiou 2 dedos no olho do Curly. Que isso? Ele falou, caramba! E a mulher enfiou e começou a rir. Então, você pega o Didi, que é um dos comediantes que mais fez história no país, do tamanho do Didi. Imagina o inferno pra ele sair na rua. Sim. É todo mundo querendo jogar água nele, chutar ele, jogar extintor. É claro que o cara tem que pegar e falar, ô, calma aí, eu tenho um trabalho lá que eu sou o Exato. Didi, e agora você não é o Didi, agora é o Renato, né? Não, Porque isso é óbvio, então... E Danilo, sabe? além disso tudo, ele é um senhor já. E o que né? você falou, quando ele entra em ação, ele se transforma, claro, porque ali ele tá trabalhando, tá fazendo Exatamente, Didi, exatamente. não é? Aí ele tá lá quieto, sendo o Renato, entrou, virou o Didi, é o trabalho dele. Aí o brasileiro também fica com esse negócio de, ai, tem que ser humilde, ficou famoso, tem que aguentar aqui pra vocês, ó. Eu perco a cabeça todo dia com alguém. Lembra outro dia que Logo, você me logo ligou? eu tô na Sônia Abrão maltratando alguém. Ah, chato, o pessoal tem que separar. Ah, porque povo mais besta também. Não, eu acho que assim, Danilo, o reconhecimento ele é legal, mas eu acho que tem que ter uma distinção, né? Não dá pra você chegar... E outra, é só saber pensar um pouquinho, né? Você é uma atriz, seu trabalho é atriz. Exato. Seu trabalho é atriz, certo? Exato. Ué, aqui você tá trabalhando, aí eu ouço muito na rua assim, ó. Ficou famoso, tem que aguentar. Eu tenho que aguentar o quê? Você vai me punir porque eu sou famoso? Eu não sei. O que eu tenho que aguentar? Primeiro, o que eu tenho que aguentar, eu aguento. É chegar aqui no horário, fazer meu trabalho, cumprir meu contrato, Mas fazer o quando melhor que tu conteúdo. chegou no horário? Qual foi o dia que você chegou no horário? Essa eu achei curiosa. Então, Pode gente, vamos falar de Zorra TechPix! Total! Mas tá vendo, você de novo fazendo comédia. De novo. O pessoal gosta de você com comédia, hein? Gosta, que bom, né? Então eu fico, se eu sei fazer, se eu consigo fazer, se eu posso fazer e funciona, é o que eu te falei. Eu não tenho essa coisa, ai, mas eu quero fazer drama, mas cara, eu sou atriz. Danilo, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E se eu tiver que fazer comédia sempre e os personagens forem bons e eu acreditar naquilo, é isso que eu vou fazer e tá tudo certo. Sabe? Demais. É isso. Karina, a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo rápido. Fechado. Voltamos já já.
verdade que você já sofreu no começo da carreira com bulimia? Bulimia. Mas no começo da carreira você era a pré-adolescente? Na verdade não foi bem no começo. Foi quando acabou o programa Sandy Júnior. Começou uma fase adulta da carreira. Exato. Foi no Exato. começo da carreira adulta. Foi, no começo da carreira adulta. Bulimia é uma doença, né, para explicar para as pessoas, porque muita gente não sabe o que é, que você sente muita angústia e você come muito para compensar essa angústia de alguma maneira e você se sente muito culpado e quer compensar isso de alguma forma. Então, você provoca vômitos para poder tirar isso de dentro de você e também pode tomar laxantes, enfim, tudo isso. Como que eu provoco vômito? Que eu quero emagrecer. Não adianta, Danilo. Não adianta? Não é uma boa alternativa, era exatamente por isso que eu fazia. Mas assim, você pode usar os dedos pro fundo da garganta, ou você pode usar uma escova de dente, as pessoas usam... É triste, Mas Danilo, né? isso... óbvio que isso aí é tipo, em caso de emergência, quebre o vidro. Eu já vi... O Léo mesmo outro dia passou mal durante a gravação da série, enfiou o dedo na goela e vomitou, mas porque tá passando mal. Porque tinha bebido. Não, Ou mas seja... Mas aí, meu amor, é diferente. É um né? procedimento de emergência. Tava de Agora, ressaca, né? isso ser um modo de vida, começa a ser uma agressão. Exato. É uma agressão física, você está enfiando... E como que era ter uma rotina assim, hein? É uma agressão física e é uma coisa que traz Autoagressão. muitos problemas, porque a longo prazo isso causa problema nos seus dentes, né? O corpo não retém as vitaminas. Exatamente. Cabelo tudo cai, isso, tudo dente. isso. Mas, ao mesmo tempo, delicado. diferente da anorexia, que a pessoa vai emagrecendo muito e que você consegue ver que tem alguma coisa errada, a bulimia não, porque muitas vezes as pessoas continuam no mesmo peso. Então, é uma doença muito silenciosa. Que é diferente de você quebrar um pé, você está mancando, alguém está vendo que tem alguma coisa errada. É uma doença que é muito solitária. E tinha muito preconceito na minha época também, porque as pessoas achavam nojenta, achavam que... Ai, mas ela vomita, que nojo. Ai, que fresca, só pra ficar magra. Exato. Ai, que fraca. Ai, que cabeça ruim e tal. E realmente é uma patologia que precisa de tratamento. No início, começa... Me corrija se eu estiver errado, porque eu sou ignorante e é legal falar com você, porque você verdade. sabe... Cala a boca. Nem precisava avisar. No início, começa como um processo de vaidade. Sim. Vou fazer isso para me manter em forma. Sim. Depois, vira um vício de conduta. Também. Pode ser as duas coisas. De que maneira isso se caracteriza como doença? Quando virou um vício de conduta, você já não consegue mais se livrar? Quando você não consegue mais fugir dessa rotina de comer e sentir muita culpa e muito sofrimento e a necessidade de... Porque é todo um processo, né, a cadeia. Não é só você comer e vomitar. Você fica culpado. Entre você comer e vomitar, você tem um momento que você sente muita culpa Aqui dentro está o problema. e muita angústia. Meu Deus, por que eu fui comer? Como eu sou fraca? Por que eu fiz isso? E na minha cabeça, Danilo, era muito difícil. Por quê? Eu era muito cobrada para ser magra. Muito, 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 muito. Você tem que ser magra. Se você quiser continuar trabalhando, você tem que ser magra. As pessoas viravam na minha cara e falavam, você tá gorda, por isso que você não trabalha. Tá gorda. Que isso? Já pensou em tirar o seio? O seu seio é enorme, o seu seio te engorda. Aliás, desculpa, eu já falei isso algumas vezes para você, Diguinho. Não, mas Agora eu tô entendendo que é eu sério. vou caminhar pra cirurgia, pode ter E aí? certeza. O Diguinho é ao contrário. Se ele ficar magro, que ele não tem trabalho. E aí? Então, você vai... Eu ouvia coisas... enchimento. Assim, hoje em dia, as coisas melhoraram muito, as pessoas têm muito mais noção. Mas eu ouvi coisas muito cruéis a respeito do meu corpo, né? De como eu deveria ser. E, cara, Danilo, eu sou grande. Eu sou uma mulher grande, gente. Eu não vou ser modelo. Eu sou filha de alemão. Eu tenho bundão, eu tenho peitão. Eu sou essa pessoa. Então, assim... e eu me cobrava muito ser magra. E isso estava muito condicionado à minha condição para trabalhar. E eu tinha muita angústia. Então, eu comia porque eu estava muito ansiosa. Eu estava morando no Rio, sozinha, sem meus pais. Eu sempre fui muito família, filha única, né? Então, assim, estava totalmente nesse momento e estava muito frágil. E aí, comecei com cobrança para emagrecer. E aí, como eu estava com essas questões, eu comia, sentia muita culpa e arrependimento. Pensava, meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar. Eu preciso... Círculo vicioso. É um hein? círculo A angústia leva você a horroroso. comer. Você tá angustiada, ansiosa, come. É. Depois, a culpa te gera angústia que faz você querer vomitar. Meu Exato. Deus. É horrível. É horrível. Quanto tempo você ficou assim? Eu acho que uns 2 anos. Até que em um dos últimos episódios, eu lembro que eu fui fazer o teste para um papel que eu queria muito. E que, na verdade, esse papel era um personagem mais gordinho. E eu tinha ficado, sei lá, 3 semanas comendo muito para poder engordar e fazer o teste. Sem vomitar. Sem vomitar, porque daí eu precisava... O objetivo do trabalho... Exato. Tirava a culpa. Era o que Tirava a culpa. Total.
E aí eu lembro que eu fiz o teste, fui super bem e recebi no final do dia uma mensagem da produtora de elenco falando, olha, obrigada, mas não rolou, a gente optou por outra pessoa. E aí me deu um desespero tão grande que eu pensei, gente, eu tô gordinha, não adianta, eu tô magra, também não é suficiente. E aí eu lembro que eu entrei no banheiro e eu fiquei umas 2 horas no meu apartamento sozinha, chorando e tentando vomitar, até assim, não tinha mais nada para botar para fora. E eu falei, gente, isso não é normal, eu preciso de ajuda, né? Isso não pode continuar desse jeito. Então, foi quando eu me dei conta de que eu realmente precisava de ajuda. E aí, fui conversar com os meus pais e etc. Mas foi todo um processo. E realmente precisa desse processo. Tem remédio para isso, tem tratamento para isso. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava super bem. E eu nunca mais tive crise, graças a Deus. Acertou. Mas eu tive muitos problemas para falar sobre isso durante muito tempo. E eu fui falar sobre isso tranquilamente esse ano, Danilo. Mas é legal você falar, porque certamente tem gente assistindo a gente que está passando por isso. Que conselho você dá? Como que você saiu desse círculo vicioso aí? Eu acho que a gente precisa de ajuda. Então, é importante entender... Profissional. Profissional. A gente precisa de um médico, é tratamento psiquiátrico mesmo. E tem muito preconceito com psiquiatria hoje em dia, né? Ainda tem. Ai, mas psiquiatra é médico de maluco. Não, gente, é médico de todo mundo. Todos nós precisamos hoje. Até porque, às vezes, você vai falar disso para sua mãe, para sua tia, para o seu amigo. Como não são profissionais, como eles não conhecem a doença, bulimia, como não conhecem todo o processo, cai naquilo de, só se esforçar. Exato. Para de frescura. Come aí e não vomita, pronto. Exato. E por isso que um profissional Sim. é importante, né? Então, acho que se livrar disso, falar com alguém, conversar, procurar uma ajuda, entender que é totalmente possível, né, reverter isso. E acho que a vergonha é o mais difícil, Danilo, porque, como eu disse, é uma coisa muito silenciosa, sabe? Mas como eu vou explicar que eu vomito porque eu quero, quem que vomita porque quer? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu sou formada em psicologia e minha monografia, meu trabalho de conclusão de tese... Foi depois da bulimia? Foi sobre isso. Foi junto à minha faculdade quase que toda, assim, mais da metade. E depois eu já estava curada e aí, no final, eu apresentei a minha Durante tese. a faculdade, você era bulímica? Sim, muito louco, né? Como é difícil viver equilibrado, né? E acho que quando você começa a trabalhar muito nova, como foi meu caso, fica ainda mais difícil as coisas, né? Verdade. Fica ainda mais pesado. Numa indústria do físico, né? Que hoje a gente tem muito mais espaço, mas na minha época, que agora eu sou uma anciã, era muito mais, eu acho. Só tinha espaço para mulheres magras, bonitas, loiras. Era isso. Mas isso é legal, você olhar a publicidade hoje. E é verdade, porque publicidade hoje tem pessoas comuns. Sim. Quem usa sabonete, quem usa shampoo, é a gorda, é a magra, é a fora de esquadro, é a certinha, é todo mundo. Exato. Existe todo tipo de pessoa, não Isso é? é incrível. Eu também acho incrível. Mas isso te levou a um lado mais empreendedor, que hoje você tem uma loja de produtos naturais. A gente tem, eu e meu marido, meu sócio, a gente tem 2 lojas de produtos saudáveis e naturais no interior de São Paulo. Em Americana? Em Americana, a primeira, e em Campinas, a segunda. Como chama Americana? Quinoa Natural. Quinoa Natural. Vai vir para São Paulo? A gente está querendo muito, super. Mas é difícil, né? Conciliar tudo. 2 empresas, meu marido tem mais uma indústria, minha carreira. Você e teu marido sabem como é difícil ter alguma coisa aqui. Não, gente, olha, empreender assim, é algo que Aqui é difícil. É muito complicado. Mas o nosso desejo de empreender, e talvez aí que a gente foi... É o grande legal da nossa história, mas também é onde a gente garoteou. É porque a gente decidiu abrir muito por uma causa, Danilo. A gente acreditava muito. Tipo, meu marido, ele era dono de 12 franquias de fast food. E ele falava, gente, o que eu vendo, eu não acredito, eu não tenho coragem de comer isso que eu tô vendendo. Eu quero mudar. E eu, ao mesmo tempo, quando eu comecei a me alimentar melhor, essa minha paranoia de dieta, que eu só comia, sei lá, 7 dias comendo atum, alface e banana. Eu fiz essa dieta, Danilo. Tipo, eu não aguento mais. Até hoje, eu não consigo sentir o cheiro de atum, porque eu fazia essa dieta. Então, assim, quando eu comecei a me alimentar melhor, automaticamente a minha saúde foi melhorando. O ânimo, a disposição. O ânimo, o astral. Eu ficava muito resfriada, estava assim, tomando antibiótico. Eu não conseguia emagrecer, tinha que fazer dieta doida. Aí deu uma estabilizada que eu falei, gente, que milagre é esse aqui que está acontecendo? Eu quero dividir isso com as pessoas, eu quero mostrar para as pessoas que é possível através da alimentação. E aí o nosso desejo de empreender veio disso. Legal. Mas você tem uma doença autoimune? Eu tenho uma doença autoimune. Ela é decorrente da bulimia? Não, não tem nada a ver uma com a outra. Você teria mesmo se não tivesse essa fase? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas uma alimentação saudável ajuda? Muito. As pessoas falam, tá vendo? Você come bem e ainda assim teve uma autoimune. Imagina se eu não comesse bem, como seria, né? Mas no início desse ano eu descobri também uma doença autoimune e foi um susto também, porque minha doença se chama dermatomiosite. O que é isso?
É uma doença, uma autoimune, o seu próprio sistema imunológico ataca as suas células do corpo, né? Então, é um processo, um desequilíbrio dentro do seu sistema imunológico. E aí, no meu caso, é dermato, porque vem de pele, e miosite, que vem de inflamação muscular. Dói, aquela dor aguda. É nas juntas? Não, no músculo. No músculo. No músculo. Ah. Então, Geral parece que eu ou específico? Não, todos os músculos, assim, Danilo, do rosto, que eu nem imaginava que eu tinha. É como se eu tivesse feito uma academia durante 48 horas sem parar e meus músculos estivessem completamente fatigados. Então, a gente estava viajando, eu e o marido, e lá eu comecei a sentir uma dorzinha, aí falei, vou tomar um analgésico, porque vai passar, não passou. Aí pedi para fazer uma massagem, ela não conseguia encostar em mim, que eu gritava, ela falava, Karina, você está muito enrijecida, você tem que ver o que é isso. Cheguei aqui, era final de ano, fui pro pronto-socorro, dengue. Vai para casa, não tem que fazer dengue. Porque a autoimune, Danila, ela é muito difícil de diagnosticar. Ela é muito difícil. Ela vem qualquer hora, a qualquer momento? A qualquer momento, e aí pode ser que você já tinha uma predisposição a ter, e um gatilho como um estresse, ou então um vírus, alguma coisa desperta isso no seu sistema, ou pode ser que você nunca desenvolva. Mas o diagnóstico rápido, eu tive muita sorte. Porque o meu médico, ele é muito bom. Que bom. E ele rapidamente identificou, me internou e fez um tratamento de choque que chama pulsoterapia, que é uma dose muito alta de corticoide direto na veia durante vários dias. Caramba. Incha, não? Incha pra caramba. Você fica uma luazinha, assim. Incha, você fica vermelha, porque é uma bomba, assim. Você ainda faz o tratamento? Faço agora com uma dose muito menor e muito mais espaçado, né? Mas eu não conseguia andar, Danilo. Tipo assim, teve um dia que eu não conseguia, para dar um passo, depois o outro, e aí, até descobrir o que era, você pensa 1 milhão de coisas, né? E aí, uma vez, eu já tinha ido ao pronto-socorro várias vezes. Desespero. A pior coisa é você não saber o que é. É a pior coisa. Porque quando você não sabe o que você tem tudo na sua cabeça. E aí, eu já tinha ido ao pronto-socorro várias vezes, e aquela época do final do ano, Natal e Ano Novo, que todos os médicos estão viajando no mundo, né? Tinha plantonista, e aí uma plantonista, no dia 31 de dezembro, eu cheguei chorando, falei, eu não aguento mais, eu tenho muita dor, por favor, o que eu tenho? E eu tinha 2 manchas no rosto, uma aqui e uma aqui, que já sumiram, graças a Deus. E ela falou assim, eu desconfio que você tem uma doença que chama dermatomiosite. Porra! Olha só, que mulher foda. Porra! Aonde foi? São Paulo? Em Campinas. Campinas? Em Campinas. Ah, mas tem a Unicamp lá, né? Tem a muita Unicamp, gente boa lá. e foi no Veracruz, que é um dos melhores Demais, hospitais. que honra. E aí, inclusive, o Veracruz podia me dar, né, 1 ano de hospital grátis depois dessa propaganda que eu Olha fiz aí, aqui. Veracruz, olha aí. E aí, só que aí eu fiz uma grande besteira, Danilo. Joguei no Google. Dermatomiosite. Falei, vou morrer em 3 meses. Chamei minha mãe, Não meu se faz marido. isso. Falei, gente, a situação é péssima. A doença acomete os músculos. Músculo é coração, pulmão. Meu coração vai parar. Eu amo vocês. Gente, uma crise. E aí, depois eu fui entender com o meu médico que não funciona assim. Então, pessoas, nunca na vida de vocês, por favor, peguem o resultado de exame e interpretem por conta própria ou procurem no Google. Porque... Senão, depois do Google, não teríamos mais faculdade de medicina. Bastaria o Google. O ano passado, Danilo não pode tomar remédio. Ele tomou um remédio, parecia, ficou inchado, parecia um fofão. Ah, eu lembro disso. É verdade, mas só que ao contrário de você, ele não ligou pra ninguém, porque ele não tem família. Olha, é desagradável trabalhar com você, hein? Não, você ligou pra mim. Você não faz um comentário pra levar a entrevista pra cima. Faz um. Você faz comentário pra me pôr pra baixo. Mas bota a gente pra cima. Karina, eu quero muito te agradecer. A sua loja como chama? Quinoa natural. Quinoa Natural. Tem a Americana, em Campinas, em breve pelo Brasil. E A tem... gente vende palmito, Danilo. Por que você falou isso pra mim? Eu não Legal, entendi. velho. Por que você tá falando isso pra mim? Temos vários tipos, pupunhas, finos, magros, todos eles. Dele é fino. Ô, Karina, e tem projetos artísticos em breve aí? Tô fazendo a série agora. Legal. Né? Os Parças virou série. Tem teatro pro ano que vem e tem cinema também pro ano que Que vem. legal. Quando você Top. estiver fazendo os parça, lembre, o Danilo devia estar ganhando dinheiro com isso. Obrigado. Obrigada, Danilo. Valeu. Beijo. É isso aí, pessoal.